Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro O Poder. Seguinte, esse livro da autora Naomi Alderman, ele vai começar com uma troca de correspondências entre o Neil e a Naomi, que a gente pode identificar aí como autora mesmo do livro, e eles estão trocando correspondências falando sobre um futuro livro que o Neil está escrevendo. E conforme a Naomi recebe esse livro e ela vai começar a ler o manuscrito, a gente percebe que esse é um livro de história que vai contar aí os últimos 5.000 anos da humanidade. Então ele é um livro que conta acontecimentos que levaram a esse futuro onde esses personagens vivem atualmente. A partir dessa introdução entre esses dois escritores acadêmicos, a gente vai conhecer o livro e vai conhecer aí a partir do ponto de vista de alguns personagens. Inicialmente a história do livro conta a súbita aparição do poder que as mulheres adquirem em manipular a eletricidade. Garotas por volta dos seus 15 anos, elas começam a demonstrar esse poder de dar choques, eletrocutar pessoas, controlar a eletricidade de aparelhos, e eles vão aos poucos elas vão aos poucos despertando esse poder nas mulheres mais velhas e mais novas. Com os cientistas e o governo metidos nesse assunto, eles começam a perceber que essas meninas possuem uma trama, que é como se fosse uma cicatriz que elas têm na clavícula, e essa trama ela vibra, ela soa, ela faz barulho conforme elas vão manipulando esse poder. E com essa nova organização aí social, com essas mulheres tendo esse poder, nós vamos acompanhar 4 personagens. A Ellie, que é uma garota órfã, que ela foge de casa dos pais adotivos, numa situação bem complicada de abuso, e ela vai parar num convento onde tem algumas outras meninas que estão se refugiando ali porque o caos começa a se instaurar aí na sociedade, e essas meninas são expulsas de casa ou espancadas, perseguidas, e essa Ellie ela vai começar a desenvolver uma nova religião baseada nesse poder. Ela vai começar inclusive a pegar as escrituras sagradas de várias religiões e reescrevê-las para servir aos seus próprios propósitos. E aí o que vai acontecer? Nós vamos acompanhar também a Margot, que é uma prefeita, que tem uma filha que desenvolveu esse poder, e logo ela vai ser despertada para esse controle da eletricidade também. E a Margot, ela tem como objetivo proteger essas meninas, então ela desenvolve um acampamento que se chama North Star, onde ela vai treinar essas garotas e transformá-las em soldados. Colocar ali uma disciplina para que elas não usem esse poder para machucar outras pessoas. E com o passar do livro ela vai galgando aí degraus na carreira política, vai se tornando extremamente influente, e todas essas personagens vão começar a se entrecruzar suas histórias. Uma vai influenciar a outra. Nós vamos conhecer também a Roxy, que é filha de uma família de traficantes, que ela é uma das personagens que tem o maior desenvolvimento desse poder elétrico, e a família dela, como ela é muito influente no submundo, na venda de drogas, armas e outras coisas, ela vai ter um papel muito importante durante essa história. E também nós vamos acompanhar o Tunji, que é um nigeriano, que ele sai da faculdade no começo desse fenômeno e decide se tornar um jornalista de internet. Ele faz filmagens, entrevistas, ele vai para locais de conflito, e ele meio que se torna aí o maior jornalista que cobre esse tipo de assunto, que está cobrindo essa revolução. Então nós vamos acompanhar durante o livro países que vão se reconfigurar totalmente devido a esse poder, porque afinal agora a mulher ela não é mais de maneira nenhuma inferior em força, ela se tornou bem mais forte do que os homens. E aí durante o livro a gente vai perceber várias situações onde há uma inversão aí de papéis. A mulher que era sempre oprimida, ela vai se tornar opressora. Eu acho muito bacana o jeito que a escritora colocou todos esses assuntos, porque em nenhum momento ela é declaradamente, abertamente feminista, só que ela vai colocando todos esses assuntos, todos esses abusos que a mulher sofreu durante toda a sua história, durante toda a história da humanidade, só que num papel invertido. Agora é o homem que está sofrendo. E aí lógico que vai surgir vários movimentos extremistas masculinos tentando retomar o poder. Tem países onde todas as mulheres vão tomar o controle, e aí tudo que ela passava, tudo que essas mulheres passavam nesses países extremamente extremistas e fascistas, agora os homens vão passar por isso.
Então nós vamos ter casos de violência sexual praticada contra os homens, de mutilação genital, homens perdendo o direito de dirigir, de votar, de possuir passaporte. Tem um determinado ponto do livro que os homens ali num determinado país, onde a maior parte da revolução está acontecendo, ele só vai poder sair de casa se estiver acompanhado ou tiver autorização de uma mulher responsável, tutora dele. Então é muito incrível ver essa troca de papéis, porque eu sei que muita gente ao ler esse livro vai se chocar, né, ao ver o homem que sempre foi o dominador nessa posição de dominado, só que eu achei extremamente, sim, inteligente a forma que ela colocou essa crítica tão brilhantemente ali explicada, né? Porque é simples, você vê uma situação de injustiça ou alguma situação que a pessoa está sofrendo algum tipo de injustiça. Troca ali os gêneros, coloca o homem no lugar da mulher e vê se o cálculo de justiça seria o mesmo, né, caso fosse ao contrário. Se as medidas que vocês tomariam seriam as mesmas caso fosse ao contrário. É muito inteligente. E no final do livro, o final do livro é um tapa na cara assim tão grande, mas tão grande, que eu fiquei com o corpo inteiro arrepiado. Eu falei, puta que pariu, todo mundo precisa ler esse livro. Esse livro, em termos de ficção, colocando a mulher ali num ponto de destaque, mostrando os problemas do machismo e do patriarcado, esse livro ele se colocou ao lado de O Conto da Aia, de tão brilhante que ele é. Não à toa, no final do livro, a autora agradece a Margaret Atwood pelas palavras de incentivo quando ela estava tentando escrever esse livro. E assim, é bizarro tudo que acontece no livro, é muito, muito bom. Eu achei incrível essa crítica, como foi bem construída. A gente percebe em alguns pontos do discurso, né, entre esses dois escritores que eles estão trocando mensagens, que atualmente eles vivem numa sociedade que é considerada extremamente opressora e que é governada por mulheres. Quer dizer, foi trocado, né, de lugar aí as coisas. E esse escritor ele acredita que houve um tempo onde o patriarcado era mais bondoso. Essa imagem de que a mulher foi criada para cuidar da família e dos filhos e o homem é agressivo porque ele precisa proteger a casa, no livro foi trocado também, né? Os papéis se invertem em absolutamente todas as nuances. E tudo é escrito de uma maneira assim tão sutil, não é escancarado, não é pedagógico explicado. Você vai vendo na própria narrativa como tudo isso vai surgindo. É muito inteligente como a autora construiu toda essa história e fez essa crítica. Então, por favor, se você tem um livro para ler agora em 2019, se você tem uma meta de ler pelo menos um livro nesse mês, leia O Poder, da Naomi Alderman, e depois venha aqui me contar o que você achou, porque o livro é incrível, sério, muito incrível. E fazia tempo que eu não me surpreendia tanto com um livro assim, que ele mistura tudo que eu gosto atualmente nas minhas leituras. Que é uma história muito bem escrita e que trata de temas sociais muito relevantes. Então, indico fortemente que você vá ler, depois volta aqui para falar comigo e até a próxima leitura.